Fala aí pessoal, eu sou o Denis da Alternativa e hoje nós vamos falar sobre cancelamento e remarcações de viagem decorrentes da situação causada aí pelo coronavírus e quais são os direitos do consumidor nesse momento de pandemia. Nós temos recebido uma série de questionamentos com relação aos cancelamentos, se vai ter multa, se não vai, se pode remarcar para uma outra data, até quando que pode viajar de novo, enfim. Nós fizemos um compilado dessas perguntas e selecionamos as perguntas mais frequentes que nós temos recebido e convidamos a ProTour para esclarecer essas dúvidas aí para os consumidores, né? Para quem não conhece, a ProTour é uma associação que defende os interesses das agências de viagem, bem como também dos consumidores de serviço turístico, especialmente sobre o âmbito jurídico. Eu gostaria de agradecer muito pela colaboração aí da ProTour em responder essas dúvidas dos nossos clientes aqui da Alternativa e também dúvidas gerais, né? Que também podem ajudar consumidores de serviços turísticos aí que tiverem vendo esse vídeo. Então, obrigado pela parceria aí, pessoal. E segue a primeira pergunta. Segundo as medidas provisórias, as MPs, adotadas pelo governo em decorrência do Covid-19, coronavírus, o cliente pode cancelar a sua viagem sem multas? Quais as possibilidades que o cliente tem direito em caso de cancelamento? Olá, meu nome é Jair, sou advogado, especialista em direito do consumidor e do turismo. Estou hoje aqui para conversar com vocês acerca das ocorrências da Covid-19 no nosso mercado de turismo. Bom, recentemente o governo federal editou duas medidas provisórias, de número 925 e de número 948, que interviram na relação de consumo entre fornecedores e clientes. A 925, ela regulamenta exclusivamente a questão de passagens aéreas e a 948 abrange praticamente a totalidade dos demais serviços. Segundo essas medidas provisórias, em um primeiro momento, as companhias aéreas e fornecedoras de serviços turísticos estão desobrigadas de realizarem o reembolso imediato ao consumidor. No caso das passagens aéreas, a companhia se obriga a prestar ao consumidor dois serviços. Primeiro, a disponibilização de uma carta de crédito para utilização em até 12 meses, no valor integral, sem a cobrança de qualquer taxa ou penalidade, a contar da data do voo cancelado. E a outra seria a realização do reembolso no prazo de 12 meses, com a cobrança dos encargos regulamentares. Já a 948, que trata dos demais serviços, como pacotes, cruzeiros, hotelarias e todos os demais, prevê a seguinte situação: o fornecedor fica desobrigado de realizar o reembolso de forma imediata, desde que apresente ao consumidor uma de três opções. A primeira delas é a reacomodação em data de comum acordo. A segunda é a concessão de uma carta de crédito no valor integral, sem a cobrança de qualquer taxa ou penalidade, para que o consumidor possa adquirir um novo serviço junto a esse fornecedor. E uma terceira opção é celebrar com o consumidor qualquer acordo que seja de interesse e consenso de ambos. Caso nenhuma dessas opções se enquadre no caso em questão ou não exista um acordo entre as partes quanto a essas opções, resta o reembolso. Esse reembolso deve ser processado no prazo de até 12 meses após o período da pandemia. Existe um decreto que reconhece o estado de calamidade pública, atualmente até dezembro de 2020. Portanto, se ele não for prorrogado, a empresa terá mais 12 meses, ou seja, até dezembro de 2021, para estar realizando esse reembolso ao consumidor. Reembolso esse que deverá ser efetuado, corrigido pelo IPCA. Esse segundo questionamento, ele é referente a um ponto de divergência entre a informação que está sendo passada pelas companhias aéreas de maneira geral e pelas informações que constam nas medidas provisórias adotadas pelo governo. Com relação ao cancelamento mantendo o crédito, as companhias aéreas informam que o crédito deve ser utilizado dentro de um ano a partir da data de compra, ou seja, a partir do dia que o cliente fechou o negócio, do dia que o bilhete foi emitido ali.
Mas segundo as MPs do governo, o prazo deve ser contabilizado a partir da data de utilização do serviço contratado. Ou seja, é a partir da data, o cliente vai ter um ano para utilizar a partir da data que ele comprou ou a partir da data que a viagem foi marcada, a data de embarque. Como proceder nesse caso? Temos percebido já no mercado que diversos consumidores que, ao receberem o crédito das companhias aéreas, estão vindo com a condição de utilização no prazo de 12 meses da emissão do bilhete. Porém, o texto da medida provisória é claro, ele diz 12 meses do cancelamento do voo. As companhias aéreas alegam que em 12 meses da emissão o bilhete perde a validade, não podendo ser remarcado. Porém, entendo que deva ter prevalência o texto da lei, que se o bilhete não possa ser remarcado, então a companhia aérea deveria emitir um novo bilhete para dar cumprimento ao que está disposto na lei. E o consumidor que não for atendido e se sentir prejudicado por isso, deve procurar os canais de reclamação, como o PROCON, o site consumidor.gov, ou até mesmo judicializar a questão no último caso. E com relação às empresas internacionais, porque há alguns casos de empresas estrangeiras que são fornecedores de serviços turísticos no Brasil, mas que não possuem escritório representativo aqui em território nacional. Nesse caso, de alguma forma, elas podem entender que não devem cumprir a lei brasileira. Como que funciona nesse caso? Como que a gente pode, nesse caso, exigir o direito dos consumidores, exigir o direito dos nossos clientes? Quanto à aplicação das medidas provisórias, elas atingem todos os contratos celebrados no Brasil. Portanto, aquela passagem aérea, aquele contrato de reserva, aquelas emissões realizadas no Brasil estão sob a égide regulamentadas por essas normas. A questão de fornecedores que se encontram no exterior, quem se responsabiliza por eles no Brasil é quem comercializou ou fez a distribuição do produto ou serviço. Assim, numa eventual reclamação do consumidor, esta deve ser direcionada para esse representante no Brasil, caso não exista a sede do prestador final do serviço aqui no país. E para finalizar os questionamentos, nós gostaríamos que vocês comentassem sobre a segurança de se comprar com uma agência de viagens. Afinal, qual é a vantagem de comprar com uma agência de viagem, especialmente num período de pandemia como esse? O que podemos claramente constatar nesse período da pandemia foi que os consumidores que adquiriram suas passagens ou serviços diretamente por canais eletrônicos ficaram totalmente desamparados. Não conseguiram fazer seus cancelamentos, não conseguiram fazer suas remarcações, tentavam contato telefônico, não eram atendidos, enviavam mensagens, e-mails, não tinham retorno. Situação diversa daquele consumidor que comprou com seu agente de viagens, cujo se mostrou sempre presente, dando assistência e intermediando a solução do problema conforme ele foi possível. Dessa forma, a presença do agente de viagens traz ao consumidor muito mais tranquilidade e o apoio de um profissional especializado, não só na venda, mas também na resolução dos problemas. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer aí ao Jair e o pessoal da ProTour, né, pela parceria, pela cooperação aqui conosco da Alternativa, para prestar esses esclarecimentos aí para os nossos clientes, né, e para qualquer consumidor aí que estiver assistindo esse vídeo. E espero que tenha ajudado você de alguma forma. Nós aqui da Alternativa estamos à disposição para demais esclarecimentos e para o que vocês precisarem. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, até a próxima. Obrigado.